Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Vocês estão querendo saber como é que é morar em Orlando? Sim? Eu não vi vocês, todo mundo, estão curiosos para saber? Oi, vocês estão aí, tudo bom? E sobre investimento lá, né? Isso, eu queria que você um pouco desse uma fotografia geral do seu core business, do que você faz para auxiliar essas pessoas. E também, depois a gente pode colocar algumas temáticas para a gente discutir, mas é bom você falar um pouco do que você pode auxiliar os empresários e quem tem esse interesse, né? Eu acho que é interessante a gente começar falando, eu gostaria de começar falando por que eu escolhi Orlando para morar, né? Então, muitas pessoas não conhecem, né, a história de cada um de nós que está lá, e eu acho que às vezes a gente pode aprender com essas histórias, né? E eu nasci nos Estados Unidos por acaso, por acidente de percurso. Meu pai ganhou uma bolsa de estudos para fazer o mestrado dele em Stanford. E aí eu nasci. E eu sempre tive essa ligação com os Estados Unidos. Mas, quando eu tinha as minhas filhas pequenas, nós fomos conhecer a Disney pela primeira vez, a Disney World, em Orlando. Eu não conhecia. E eu fui com a minha mãe. Agora fiquei curioso. Você nasceu lá, mas veio para cá com quantos anos? Eu vim com 1 ano. Um ano. Um ano, fui morar em São Paulo, cresci em São Paulo, fiz faculdade, eu sou economista da USP, daí a vida inteira lá, tive filhos lá, e São Paulo estava já, há 23 anos atrás, já estava inviável de se morar. E o que aconteceu é que, antes disso, nessa viagem que a gente fez para a Disney com as crianças, eu, minha mãe e minhas 2 filhas, fizemos os passeios normais que todo mundo faz, e aí, fazendo compras no mercado, uma pessoa brasileira se aproximou e ela começou a conversar, e ela era corretora de imóveis. Só para trocar, porque eu acho que esse aqui está no YouTube. Trocando. Então, essa pessoa que se aproximou da gente na fila do supermercado, ela falou, olha, você começou a conversar, vocês são brasileiras e tal, e ela falou, eu sou corretora de imóveis, e está tendo um lançamento de condomínio aqui perto. A gente estava perto do SeaWorld, aquele parque das baleias, todos os animais aquáticos. E a gente ficou curioso para saber, e fomos visitar esse condomínio. E acabamos comprando uma casa para passar férias lá. E fiquei indo de férias 8 anos. Né? No verão nosso, o verão deles, julho, dezembro, janeiro. E depois de 8 anos, já com uma casa lá, que não era no bairro de se morar, era um bairro mais de férias, assim, que, como a gente sabe que existe essa divisão muito clara hoje, eu acabei decidindo morar lá. Minhas filhas eram adolescentes, uma tinha 14, outra tinha 16 na época. Então, ou eu ia, ou não ia nunca mais, porque já ia entrar na faculdade, aquela história toda. E foi assim. Então, eu fui para lá, e, naquela época, aconteceu a mesma coisa que agora. O dólar começou a subir, ficou extremamente alto, e eu não conseguia mais viver com o dinheiro que eu trazia do Brasil para lá. Foi quando eu comecei a procurar alternativas de atividades para gerar renda em dólar, que acho que é uma das grandes coisas que os brasileiros têm que pensar. Todo mundo quer ir morar lá, não pensar em morar vivendo com o dinheiro do Brasil, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aconteceu que fiz outros negócios. Tive uma empresa de limpeza por 7 anos, eu trabalhei em loja, eu trabalhei numa empresa de turismo, até que eu já tinha minha licença de corretagem, agia mais parcialmente para alguns casos, e quando veio a crise de 2008, 2009, foi quando esse nicho de trabalhar com estrangeiros, investidores, que pagavam à vista, porque o americano estava quebrado, o americano não conseguia crédito. Tem um filme falando sobre isso, com o Brad Pitt, que chama Outliers, que é muito bom, que fala o que aconteceu mesmo nessa época de 2008, 2009, né? Exato. Aí eu já tinha a licença de corretagem de imóveis, que é uma coisa importante todo mundo saber. Lá o sistema de corretagem é muito diferente daqui, porque, primeiro, o dono de uma imobiliária ele tem que ser um broker, que é o que eu sou. E você, toda vez que você tira uma licença, você tem que trabalhar sob a responsabilidade de um broker.
Então, você não tem como ser um corretor independente. Por isso que a gente tem E os uma corretores, eles trabalham, mas você é responsável pela essa rede de Totalmente. corretores. Sou responsável. Se tiver alguma coisa de algum impedimento e tal, quem responde é o broker Sempre, sênior, né? Que é o, não é isso? Exatamente. E a Priscila, que está aqui no auditório, já está 9 anos comigo, né, Pri? 10 já? Tem que fazer uma festa de 10 anos. E a Michele, que também fazem parte, que está aqui também no auditório, que faz parte aqui da nossa equipe lá. Então, nessa época, eu não era broker ainda, em 2009. E começaram a surgir brasileiros com dinheiro para pagamento à vista, não precisava nem pedir financiamento. E a gente começou a vender. Eu vinha para o Brasil, trazia assim, projetos para vender, apartamentos baratíssimos, casas baratíssimas. Os brasileiros compravam. Aí chegou uma hora que eu não dava mais conta, eu não tinha como crescer. Foi quando aquela pergunta que a gente faz, e agora? Eu vou dizer não para o cliente, não posso te atender. Aí você começa a fazer um mau trabalho, porque você não dá conta, você não consegue atender telefone, você não consegue dar as respostas. Foi quando eu falei, bom, então eu vou crescer. E eu resolvi tirar a licença de broker, que é mais um curso, né, mais uma prova estadual, que são licenças estaduais. E comecei a crescer, e comecei a contratar outros corretores. E a gente se especializou em trabalhar com vocês. A gente se especializou em trabalhar com o público brasileiro. A gente tem todo esse conhecimento da nossa cultura. Hoje o share seu, então, é 100% brasileiro ou tem alguma parte desse share que é latino também? Ou... Tem uma share de latino, tem alguns canadenses, mas é bem pequenininho. Mas o foco mesmo é brasileiro. Porque não é só brasileiro do Brasil, é brasileiro no mundo. E a gente tem muitos brasileiros nos Estados Unidos que hoje mudam para a Flórida, né? Hoje eles realmente entendem que o custo de vida é muito melhor que qualquer outros estados. Você tem um clima sensacional, você tem uma facilidade de você se adaptar, porque a língua não é um desafio logo de cara, né? Se você vai crescer numa carreira, numa corporação grande americana, realmente, se você for dono de negócio, é importante você falar a língua. Mas, logo que você chega, você consegue navegar tranquilamente, né? Porque você tem absolutamente tudo de brasileiros. Os brasileiros têm realmente um serviço muito bom, né? Desde padaria, supermercado, restaurante, médicos, professores, o que você puder imaginar. E como nós temos hoje nesse evento, tantos brasileiros sendo representados aqui com profissões completamente distintas e mostrando um bom trabalho para o nosso público, né? Então, essa acabou sendo a minha especialidade. Porque é muito diferente você vender uma casa para um americano, até a forma de conversar com ele muda. Uma família americana entra aqui para comprar uma casa, ele sabe exatamente o que ele quer, aonde ele quer comprar, que escola que os filhos vão, o tamanho da casa e quanto ele pode gastar. E ele já fala quanto que ele tem de aprovado de financiamento, porque ele já falou com o banco dele, já tem tudo isso resolvido. Então, é uma coisa. Ou se eu perguntar para ele, mas qual é o seu orçamento? Eu quero gastar $400 mil. Pronto, acabou. O brasileiro é completamente diferente, porque e é assim que é o nosso trabalho. Então, o primeiro trabalho é entender qual é o propósito desse brasileiro. Então, você faz um trabalho de inteligência também, de inteligência de mercado, vamos dizer assim, para dar esse suporte, essa consultoria, tanto até porque ele sabe que quando ele vem com a família, no bairro tem que ter uma escola boa. Né? Olha, esse bairro aqui você tem perto um shopping, um supermercado, tem uma comunidade brasileira. Então, todo esse processo inteiro você apresenta para eles, claro. É isso? E a gente vai descobrir, primeiro, se ele quer só ser um investidor puro. Pode ser. Quero investir. Tem gente que compra imóvel lá e nem vai. Ele simplesmente quer investir o dinheiro deles, quer gerar uma renda de aluguel, né? Ou fazer flip, ou várias coisas que podem ser feitas com o investidor, e às vezes eles nem vão lá e a gente só administra, faz o movimento que precisa, compra, vende, aluga, e ele não vai. Tem outros tipos de investidores, né? Tem aqueles que querem ter uma segunda casa, numa casa de férias, e eles não emprestam para ninguém, não alugam para ninguém, a casa fica fechada, e a gente cuida dessa casa para eles. Esse é um tipo de cliente. Você faz a administração dele, Faço. Tanto para só se manter a casa e também para botar num pool para vender, para alugar, perdão. Claro. A gente administra uns 200 portas, como a gente fala lá, né? Doors.
E aí você tem uma quantidade, que não é muito grande, mas de pessoas que têm casas fechadas. E aí a gente faz tudo. Eles estão chegando, aí você liga a internet, você recebe as compras que eles fazem online, você faz supermercado, deixa a geladeira pronta. Esse é um tipo de serviço concierge que a gente faz. Aí você tem, como a gente voltando para os investidores, né, você tem aquele que quer comprar casas em áreas residenciais para gerar um aluguel, um fluxo de caixa anual. É um tipo de investimento mais previsível, né? E tem aqueles que querem comprar imóveis na área de casas de temporada, que é o famoso Airbnb e outros portais, que é um outro negócio, né? Você compra um imóvel e você abre um negócio ao mesmo tempo de aluguel, né, de casa de temporada. Então, eu sempre falo para os meus clientes, se você está comprando uma casa de férias para a temporada e gerar renda com isso, entenda que são duas coisas que você está fazendo. Você está comprando um imóvel que vai valorizar ao longo do tempo e você está comprando um imóvel que vai ser um mini hotel e que você tem que saber escolher os melhores profissionais para poder gerenciar isso e realmente ter resultados. Ótimo. Rosana, agora eu vou convidar a Priscila e a Michele para bater um papo com você aqui. Né? Vocês podem vir aqui, que a produção está trazendo a cadeira. Eu vou dar uma saída agora para que esse papo das mulheres fluam também, e elas também têm muita propriedade no assunto e vai desenvolver melhor com você também. A minha parte aqui se encerra. Eu queria agradecer muito, então, esse pequeno bate-papo que a gente teve agora. Eu adorei, porque eu também estou com muita vontade de morar lá. Então senta aí na frente, primeira exatamente. fila. Primeira fila. Então, vamos botar, já tem uma cadeirinha ali. E aí você já aproveita e faz a listinha de perguntas que você vai ter para a gente, tá bom? Vem cá, segura aqui. Obrigada. Eu vou apresentar de novo, então, essas duas meninas, porque a gente é uma equipe que é uma das grandes preocupações que eu tenho na empresa, treinar as pessoas. Então, a maioria delas, aliás, essas duas vieram para mim com licenças de corretoras que acabaram de tirar a licença, e a gente faz o treinamento desde o início, porque uma coisa é você ter a licença de trabalhar como corretor, outra coisa é você conhecer realmente toda a sistemática, como funciona. Então, a minha grande preocupação na empresa é mostrar que as pessoas são bem preparadas, a nossa equipe é extremamente bem preparada, com muita experiência. E a gente sempre acompanha do processo do começo até o fim. E a Priscila, então, acho que uma das coisas legais para você falar, Pri, é você falar como funciona o processo de compra de um imóvel nos Estados Unidos, e na Flórida, especificamente. Claro. Boa tarde, pessoal. Por que está todo mundo aí no fundo? Por que vocês não vêm aqui para frente olhar para a gente de pertinho? Mas, olha só, o processo de compra nos Estados Unidos ele é diferente do Brasil, e a principal diferença é que aqui no Brasil vocês precisam falar com diversos corretores para encontrar a melhor oportunidade possível. Lá nos Estados Unidos a gente tem um banco de dados único, que é chamado de MLS, e quando você escolhe o seu corretor, que é essa primeira coisa que você deve fazer se você está comprando um imóvel ou mudando para os Estados Unidos, porque a gente acaba sendo a porta de entrada dos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, é o seu corretor. Então, você escolhe o seu corretor e aí a gente tem acesso a tudo que está disponível no mercado à venda. Então, quando você fala, Michele, eu quero um apartamento de 2 quartos em Windermere até 500 mil. A Michele não vai te mostrar apartamento de 5 quartos de 800 mil, porque não tem necessidade dela perder o tempo dela nem o de vocês. E essa, eu acredito que seja o maior... a maior diferencial, né? Nosso maior diferencial, o dinamismo do nosso trabalho é esse, da gente poder trabalhar com transparência, com rapidez e te informando exatamente o que você quer comprar, te dando oportunidades do que você quer comprar. Uma coisa interessante que às vezes chega, né? E essa transparência é do nosso lado. A gente espera que a transparência venha dos nossos clientes também, porque o brasileiro tem medo de contar, né, quanto ganha, quanto que ele quer investir. Então, a gente começa com uma conversa, né, qual é a sua expectativa? Você quer comprar o quê? Não, eu só tenho 200 mil. Olha, gente, eu não estou falando modo de dizer. A maioria vai comprar um imóvel 3 vezes mais.
Você começa devagarinho, vai conversando, qual é o seu objetivo. E, aos poucos, aí, quando você mostra o que $200 mil compra, ele fala, você tem alguma coisa melhorzinha? Você tem uma coisa melhorzinha? O terceiro cliente que fez isso comigo, eu já aprendi. Agora, eu sento no escritório, a gente faz uma reunião de até 2 horas para definir o perfil dessa pessoa. Eu falo, gente, você pode ter 5 milhões no seu banco agora, mas qual que é o valor máximo que você vai investir no seu primeiro imóvel, nesse investimento? Porque aí eu vou conseguir te mostrar desse valor para baixo, eu não vou te mostrar desse valor para cima. Agora, se você falar para mim 200 mil, você vai sair, rodar a cidade, vai olhar o que tem de 200 mil, vai falar, não gostei, e 300, e não gostei, e 500, não gostei, e 800. Aí não é rápido, não é dinâmico. E a gente faz ao contrário, né? E esses imóveis estão todos catalogados, então você consegue ver fotografia, você consegue ver a localização exata, você consegue ver os detalhes, o que o condomínio oferece de lazer, você consegue então você consegue eliminar uma série de coisas e mais ao ponto. Agora, uma das coisas também que a gente conversa muito com o cliente é onde em Orlando você quer morar, né? Ou onde em Orlando você quer investir. E lá a gente tem regiões que muitos de vocês acabam conhecendo, porque estão acompanhando um monte de pessoas que moram lá, ou a internet está a uma distância zero, né, da vida da gente, você pesquisa tudo. Como é que você faz com os clientes para falar um pouco das regiões mais legais de se morar em Orlando? Boa noite, boa tarde. Não pode pôr a mão na bola. Então, o que eu inicio a conversa, porque muitos brasileiros, quando chegam lá, que falam que querem morar, ou até falam daqui, numa primeira conversa com a gente, dizendo, olha, eu quero ir a Orlando, quero morar em Orlando, e, às vezes, o Orlando que vocês falam é a Central Flórida, que muitas vezes não é o Orlando. Né? Então, assim, a gente fala, quero morar na Disney, né? E a Disney nem fica em Orlando, gente. Exato. Então, assim, a gente tem que são cidades independentes que são famosinhas pelos brasileiros, adoram morar. A gente tem o Winter Garden, a gente tem o Windermere, a gente tem o Lake Nona. Agora, em crescimento constante, Claremont, que a gente está trazendo muita gente, muito desenvolvimento. Aliás, a cidade de Orlando cresce num ritmo muito rápido. Então, assim, o que a gente realmente, nessa primeira conversa, a gente precisa entender as prioridades, o que o cliente realmente procura, porque se ele não tem... Em cada cidade dessa, ele vai ter realmente tudo individual. Ele vai construir alguma coisa ali, ele vai ter as escolas boas, ele vai ter o lazer, ele vai ter o trabalho. Orlando, aonde você for, você está morando bem, né? A Flórida é realmente um estado de grandes oportunidades. A gente vive numa economia com a Disney que ela não é por estação, ela realmente é o ano todo, sempre. Então, assim, isso gera um trabalho, uma oportunidade, seja você que vai montar uma empresa, seja você que procure um trabalho. Então, assim, realmente é algo um lugar de oportunidades, e o lugar que você escolher, você vai ter uma boa moradia, você vai ter boas escolas. Então, assim, vai muito do perfil, do que aquela família procura. Exato. Né? Eu acho que uma das coisas importantes, aqui deve ter os bairros, né, que a gente tem. Aqui uma coisa que não acontece muito lá é assim, você mora num bairro, estuda em outro, trabalha em outro, vai no médico em outro, vai no supermercado em outro. Não, você faz aquele seu mundinho, né? Então, as cidades... Para jantar com a Rosana, a gente tem que ir até o bairro dela, por exemplo. É verdade. Toda vez que ela fala assim, dá para a gente tomar um café? Desde que seja em Dr. Phillips, eu aceito. Eu moro num dos bairros mais centrais em termos de acesso a tudo. Estou do lado da área turística da International Drive, onde tem a roda gigante, onde tem os outlets, assim, coisa do meu escritório. Nosso escritório fica na International Drive. E aí o pessoal, aonde? Em frente ao BB Américas, né, que é o Banco do Brasil lá, americano, em frente ao Camilas, que é um dos restaurantes brasileiros mais antigos da cidade, em frente, do lado do Seabra, que é um supermercado que você encontra até leite de rosas. Quem é que sabe o que é leite de rosas? Coisa de antigamente, né? Até isso a gente tem acesso no supermercado lá, né? Até sabão de coco, sabão em pedra, coisa que o americano não usa jamais. Então, é super bem localizado. Ao mesmo tempo,
Tem 1 milhão de restaurantes. Você vai em restaurante peruano, grego, italiano, português, brasileiro, tem tudo nessa região que eu moro. E é um bairro residencial que não autoriza aluguel de temporada. Exato. Então, se você vai mudar para lá e você quer morar em Dr. Phillips, quer ter uma casa em Dr. Phillips, ou você vai morar nesse imóvel, ou você vai deixar ele alugado por longo prazo, com um inquilino de 12 meses, ou vai deixar ele parado para quando você tirar férias, você ter uma casa em Dr. Phillips. Mas não dá para fazer Airbnb nesse bairro, por exemplo, apesar dele ser extremamente bem localizado. Em compensação, a Priscila mora no centro da cidade, onde tem os poucos arranha-céus da cidade, que é em Downtown Orlando. Como é que é morar em Downtown Orlando, Priscila? É uma São Paulo mais organizada, assim, e menorzinha. Tem Muito vida na menorzinha. rua, você desce, você anda para os restaurantes, você não precisa de carro para tudo. Tem muito lago, muita árvore, muita vida diurna, muita atividade, barzinhos à noite, onde tem o estádio do Orlando City de futebol, onde tem o estádio de basquete. Onde tem os então shows. É o centro, lá é downtown mesmo. Orlando é lá, né? Vocês sabem o que é esquenta? Sabe aquele negócio de esquenta que se faz antes de uma festa? Esquenta. A gente vai na casa da Priscila, faz o esquenta e depois vai a pé para o show. Porque é do lado dos lugares de teatro, tudo. É né? verdade esse bilhete. Hã? É verdade esse bilhete. É verdade, né? Em compensação, isso é onde ela mora. Eu moro, já falei. E a dona Michele mora num bairro onde todo mundo que tem família, criança, gosta de morar. Por Ela quê? tem 8 filhos, gente. Adotou 3. Brincadeira, gente, só são 3. Então, realmente, eu já saí, eu já era apaixonada por Winter Garden. Então, assim, desde quando eu cheguei na Flórida, eu fui direto para lá, porque eu me apaixonei pelas escolas, pela vizinhança, aquele lugar que você deixa... Os meninos vão só para a escola, o mais novo tem 10 anos, ele vai de bicicleta, ele volta, ele sai para jogar bola lá fora, ele encontra os amigos no parquinho, é um condomínio... Tipo, você não vê casas com muro, né? Então, assim, é aquele gramado, é aquela tranquilidade. Então, assim, é uma qualidade de vida que realmente eu busquei para os meus filhos, né? Então, assim, eles têm uma vida super tranquila, eles vão... realmente é uma coisa bem distante daqui, né? Que quando eu falo assim, e os teus filhos? Não, eles vão de bicicleta, cada um vai para uma escola, porque são 3 fases de idades diferentes. Eles vão de bicicleta, eles voltam... Quais são as escolas? A elementar, que é até a 5ª série. Eu tenho o mais novo, a Middle School, que é do 6º ao 9º, a 8º, desculpa. E a High School, que é do 9º ao 12º. Então, assim, eu tenho as 3 idades. Uma então, escadinha. e como a Rezana falou, não tem essa história de cada um ser num bairro. Então, ali, as escolas daquela minha vizinhança são as mesmas, todo mundo do meu condomínio, da idade do meu filho, vai junto com ele. Então, assim, são as amizades, são os lazeres que todo mundo fazem perto, e aí ele constrói aquela amizade. Então, assim... E é uma sensação de liberdade muito Com grande. certeza. Então, os investidores que gostam dessa modalidade de comprar imóvel e pôr para aluguel de longo prazo, é um dos lugares que as pessoas mais alugam, né, no Winter Garden. E aí, por isso a importância de você conversar com o seu corretor inicialmente, não só sair olhando imóveis, porque você viu que são 3 perfis completamente diferentes. Se você chega lá e fala, eu quero comprar uma casa de 500 mil, eu posso te mostrar uma casa de 500 mil em Downtown, Dr. Phillips, em Winter Garden, mas não é para a mesma família cada uma dessas casas. Então, por isso, é muito importante você escolher o seu corretor, ou por afinidade, ou por indicação, ou por experiência. Se tiver as 3 coisas, muito melhor. Conversa com eles e, a partir daí, você vai definir que tipo de imóvel você vai comprar, você vai fazer a sua pré-aprovação com o banco para ver a sua capacidade financeira de comprar o seu imóvel. Uma das perguntas que a gente recebe muito é: você vai morar nos Estados Unidos, né? Eu devo comprar ou alugar? A gente sempre fala que, se você tiver disponibilidade financeira, comprar é a melhor opção. E a pessoa fala também, né? Será que eu devo comprar? Que horas que eu devo vender meu imóvel? Há 10 anos nesse mercado, há 10 anos eu falo a mesma coisa, que a hora é sempre agora. A hora de comprar é sempre agora e a hora de vender é sempre agora. Os juros estão altos, depois podem subir. Hoje, os juros estão mais altos, mas os preços dos imóveis também. Então, quem deixou de comprar o ano passado com os juros baixos, porque
porque achava que o imóvel estava alto, agora já se embananou de novo. Então, a hora é sempre agora e depende da urgência sua e da sua família também, né? Então, a cada momento, a gente está tão ligado no mercado que cada momento a gente tem que fazer uma avaliação. Hoje, você pagar um aluguel é muito caro. O aluguel está muito alto. A prestação de uma casa, de um apartamento, hoje, é, às vezes, mais barato do que o aluguel. Então, se você tem o dinheiro para a entrada, né, que a gente estava falando, Exatamente. é melhor você comprar. Aí você fala, mas se eu não gostar desse bairro, quiser mudar, você vende, depois compra em outro lugar, que é um processo muito comum de se fazer lá. Uma casa de $500 mil, um apartamento de $500 mil em downtown, por exemplo, a parcela para o brasileiro vai sair em torno de $2 mil hoje em dia, e o aluguel do mesmo apartamento em torno de 3 a 3.500. Uma casa em Dr. Phillips de $500 mil, você aluga por 3 mil e a parcela em torno de $2 mil. O Intergarden, a mesma coisa. Então, o aluguel de um Intergarden, 2.500, por aí, e a parcela do financiamento é menor. Então, se você tiver disponibilidade financeira dos 20% a 30% de entrada, vale a pena comprar e não alugar. Isso é muito claro. E outra coisa muito interessante é que, quando a gente compra uma casa nos Estados Unidos, ela já está pronta para você mudar. Você não vai ter que fazer investimentos adicionais, como, por exemplo, mandar fazer armários, mandar instalar lustres, ou mandar fazer o piso que você quer, colocar carpete ou colocar piso frio. Não. A casa já vem pronta. Você pode pegar seu colchão, colocar na casa, e você já está prontinho para morar. Então, quando a gente dá preço de casa, é exatamente a casa pronta, né? E se você compra uma casa nova lá, hoje, depois da pandemia, está levando por volta de 6 meses a construção, que é muito rápido. E você pode escolher os acabamentos, você pode fazer upgrade se você quiser, mas sempre tem o preço base que já vem com tudo incluído. Aí, se você quiser uma cozinha gourmet, com 2 fornos, se você quer um tipo de granito ou de quartzo diferente na bancada, ou a cor dos armários diferentes, aí você pode ir acrescentando no valor. Mas sempre que você ouvir falar quanto custa uma casa, é sempre completa e com os aparelhos domésticos. Nós estamos falando de geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, de secar, tudo incluído. Ela é tão pronta que a gente, às vezes, entrega chaves de imóveis de manhã no cartório para o cliente. À noite, ele já comprou um colchão de ar no Walmart e foi dormir na casa, porque a gente já deixou a água, a luz ligada. Ou então, a gente recebe as chaves de manhã, entrega para o inquilino que vai ficar naquele imóvel no mesmo dia, não é mesmo? Ela é pronta para morar. E é até interessante deixar claro que, realmente, para você comprar uma casa na construtora, ela ainda em construção, você realmente só vai precisar daquele valor de entrada. Ela não é que nem aqui que tem um valor de início, um valor na chave, um balão no meio. Então, assim, você vai dar aquela entrada para fechar o contrato e só começa a pagar as prestações quando você receber a chave. Exato. E não paga nada mais por isso. Então, assim, é uma programação que pode ser feita e, no momento certo, você vai lá e você não tem que ficar... É realmente o valor da entrada que você precisa. Se você tem esse para disponibilizar, o restante é quando você estiver na casa, que seria o valor do aluguel que você está pagando numa prestação que é algo seu. E se você é um investidor e está pensando em diversificar os seus investimentos, falar, eu vou começar comprando um apartamento mais barato lá e eu vou dar os 20%, 30% de entrada, por exemplo, sei lá, $250 mil, você vai dar 75 mil de entrada. Aí você fala assim, eu só quero gerar renda com aluguel. E aí, como é que eu vou cuidar desse imóvel? Então, é importante você ter uma administradora, porque a gente faz encontra o inquilino, a gente faz um background check, a gente faz consultoria de antecedentes criminais, né, do seu inquilino, potencial inquilino, se ele tem histórico de bom pagamento. Isso é muito legal nos Estados Unidos, porque tudo fica registrado. É muito difícil você ser enganado. Você tem como verificar o emprego e, geralmente, você pega o primeiro mês, o depósito, e, muitas vezes, se você é um brasileiro, por exemplo, chegando lá e não tem um histórico de crédito, você pode dar mais meses de depósito e você consegue aprovação para fazer o aluguel daquele imóvel, que a gente trabalha com aluguel também. Esse é um preconceito que os brasileiros têm, né? Quando compram o imóvel lá, a gente tem
inúmeras experiências de clientes que compraram casas com a gente, comigo. Eu tenho vários que não me conhecem, não conhecem a casa, não receberam a casa, não conhecem o inquilino e estão recebendo renda. Hoje já vendi casa da pessoa. Eu tenho uma cliente que eu falo que ela é a minha cliente fantasma, porque ela comprou, ela alugou, ela administrou, ela decorou, ela vendeu a casa e a gente não se encontrou, né? Inclusive, eu acho que ela é daqui do Nordeste. E a gente, todos os investidores e brasileiros que têm imóveis lá, eles acabam abrindo uma conta no banco e você faz o depósito nessa conta do rendimento que ele obteve naquele mês. E aí, se ele precisa mandar o dinheiro para o Brasil, a gente tem empresas que fazem isso, como vocês devem ter conversado com a Manicorp, com a Lígia, que está aqui presente, e a gente utiliza sempre os melhores parceiros para garantir que o nosso cliente, o nosso investidor, nunca realmente sofra nenhum prejuízo. Eu acho que o nosso maior diferencial é que os Estados Unidos é um país transparente para negócios, completamente transparente. Então, a gente faz com que todo esse processo de compra de imóvel seja transparente para vocês, através dos nossos parceiros e do nosso trabalho. Então, a gente sabe como você vai mandar o dinheiro, onde você vai abrir sua empresa, com qual profissional você deve usar, fazer o seu financiamento, administrar o seu imóvel, receber sua renda, trazer o dinheiro de volta, repatriar o seu dinheiro. Então, todo esse processo, hoje em dia, ele é muito mais prático por conta do conceito que a Rosana criou na Florida Connection de ser um atendimento boutique, da gente entender exatamente a necessidade do nosso cliente, conseguir ajudar de A a Z. A gente coloca crianças nas escolas dos nossos clientes, tem gente com telefone lá na minha linha de telefone até hoje, não é verdade? Para que o processo seja sempre muito fácil para vocês, porque a gente já passou por essa parte de ser imigrante há muitos anos, já teve todas essas dificuldades e tudo que a gente puder facilitar ajuda, né? Com certeza. A gente gostaria de fazer por você e pelos seus amigos que vocês vão falar da gente, né, para eles, o que nós não tivemos, né? Quando eu cheguei, eu realmente... Sabe o que eu fiz? Eu peguei e andei na International Drive, naquela época, muitos brasileiros eram donos de lojinhas de eletrônicos, de perfume. Eu andei aquela rua inteirinha, entrava nas lojas para conhecer gente. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nenhum brasileiro, eu queria uma ajuda, eu queria uma dica, eu queria saber sobre escola. Minhas filhas, como eu fui morar naquela casa que eu comprei de férias, e não era um bairro com residencial com boas escolas, elas foram estudar numa escola que, no fim, dá certo, né, Priscila? Que você acabei conhecendo a Pri, porque ela estudou com as minhas filhas. Mas você vê que, mesmo as escolas de bairros que não são tão boas, elas sempre têm programas para as crianças que se destacam, né, e oferecem programas incríveis. Você tem escolas especializadas em música, em banda, em pessoas que querem seguir a carreira do Exército. Você tem muita oportunidade no sistema educacional lá para o seu filho realmente ser uma pessoa bem-sucedida. Eles falaram para a gente que a gente só tem mais 2 minutinhos, então, se vocês tiverem alguma dúvida, uma pergunta específica. Pois não? Boa tarde. Eu vou contar e você também pode contar. Eu cheguei com minhas filhas adolescentes, então elas tinham um inglês de escola aqui, né? E quando você entra numa escola, uma coisa que os Estados Unidos realmente abraça o imigrante de um jeito que é incrível. Então, eles têm classes especiais para esses imigrantes que chegam sem falar um inglês fluente ou sem falar nada do inglês, com professores que acompanham essa criança que não é fluente em inglês, que a gente chama
alunos que vão aprender o inglês como uma segunda língua, que não é a língua pátria. Eles fazem esse acompanhamento até que a criança esteja apta a ir para uma classe normal. Então, nas aulas mais difíceis, a criança vai para essa aula separada só de inglês, para melhorar o inglês até ela estar boa para frequentar as aulas certinho com todo mundo. Mas todas as escolas hoje em dia em Orlando são preparadas com muitos brasileiros para acolher as outras crianças. Vou dar aqui só um pouquinho do meu, que eu cheguei com os meus filhos também. O mais novo tinha 6 anos e a mais velha tinha 8 ou 10. Então, assim, a gente, como pai, é uma preocupação que aflige, né? No começo é uma adaptação das crianças e a gente passa essa adaptação junto com elas. Mas, assim, é muito rápido. A gente sofre mais do que eles, com certeza. Porque eles absorvem tudo muito rápido e eles são muito abertos. Então, assim, eu vi que todas as escolas que os meus foram, tipo, eles tiveram a preocupação de colocar uma pessoa que fale português, até uma criança, ele senta perto de uma criança que já fala, ele tem um acompanhamento, que vai na sala acompanhar, que é justamente o inglês como segunda língua. Ele, por 2 anos, ele fica debaixo desse programa, a criança ela não repete o ano e ela é avaliada de outras formas. Então, assim, eles têm todo um acompanhamento até que eles percebam e avise o pai, sua filha está pronta para caminhar sozinha. Então, assim... Mas, no geral, você precisa... Desculpa. Não, desculpa. Você precisa escolher o seu bairro para morar de acordo com a escola que você quer que seus filhos estudem. Então, tem um site. A gente, por lei, a gente nem pode indicar para vocês assim, essa é a melhor escola ou aquela é a melhor escola. Mas eu posso te indicar o site, que chama greatschools.org. E aí lá você vai escolher a escola que você quer que seus filhos estudem baseado no endereço ou na nota da escola. E, a partir daí, você escolhe o seu bairro para morar. E a comunicação da escola com os pais, ela é muito, muito grande. Então, por exemplo, no verão, a gente tem aquelas chuvas tropicais. Então, se está chovendo muito, eles avisam, e é um sistema automático de mensagens que vai para todos os telefones do pai, da mãe, do responsável, dizendo a criança não vai estar sendo liberada no horário normal por causa das chuvas, então vamos avisar quando eles estarão prontos para serem retirados da escola. Né? Então, é um sistema de comunicação que gera uma segurança, né? Uma tranquilidade muito grande. Mais alguma pergunta, gente? Olá, boa noite. Boa tarde ainda. Parabéns pelas orientações. Eu frequento Orlando há quase 15 anos. Tenho como sonho lá Dr. Phillips, meu sonho final aí um dia é chegar lá. Bom gosto que você tem, viu? Adoro o bairro, sou fã número 1 lá do bairro. Mas, enfim, eu tenho percebido, né, eu estou num planejamento imigratório, decidi esse ano e realmente me mudar para lá, a partir do ano que vem. Mas eu tenho percebido nesse planejamento uma linha nova, ou uma linha antiga, mas que pouco falada na parte imobiliária, e tenho sentido essa dificuldade de pesquisa, de busca, que é uma linha de habitação que talvez, eu não sei porquê, é percepção minha, as empresas que eu tenho tido contato, né, da parte imobiliária, têm um pouco de aversão para essa linha, e eu tenho percebido que talvez, né, com essa pré-pandemia, com o período de pandemia, esse pós-pandemia, e esse visto ou green card, teoricamente novo, o EB2 NIW, que está sendo aberto para algumas pessoas que estão com uma conquista profissional, né, boa. Uma linha de habitação que eu, pouco que pesquisei, eu consegui meio que perceber que seria uma solução inicial muito boa, como se fosse uma moradia popular, vamos dizer, que são as questões da mobile home, ou mobile home. E, antigamente, pelo que eu percebi, o nicho cultural desse tipo de moradia eram para pessoas ali do plus 55, né? Pessoas com mais de 55 anos, os sêniores tinham algumas restrições, moravam só 2 pessoas, não podia morar com filho de tal idade, etc. Mas, hoje em dia, eu já estou percebendo, ou nas poucas pesquisas que eu fiz, não estou no dia a dia mais em Orlando, mas tem surgido uns novos mobile parks, com novas construções que geralmente são de 70, da década de 70, de 80, os mobile homes antigos.
E nesses mobile parks, né, eles estão começando a construir novas casas, dando oportunidade. E aí eu não sei se é por isso que não é interessante para as imobiliárias, porque eles, teoricamente, fazem o financiamento direto, né, com as pessoas, e talvez o percentual para o corretor não seja tão interessante, mas que, porventura, poderia ser uma solução pelo valor da casa, né? Uma solução inicial, vamos dizer, para poder morar. Na verdade, você falou duas coisas. Obrigado. O 55 Plus, que é assim, existe alguns condomínios, como a Flórida, principalmente, é muito conhecida como um estado onde as pessoas vão se aposentar. Então, eles constroem condomínios inteiros voltados aos aposentados. Então, só pode morar 55 Plus, e pode receber visita e tal, mas não pode ter criança morando nada menos do que isso, porque eles querem a paz que eles estavam buscando para aposentar. E com uma bruta infraestrutura, geralmente campo de golfe, tem muita parte médica em volta desses condomínios, né, para ter assistência. O mobile home, como você está falando, de uma forma assim, um pouco grotesca de falar. Eles não querem que eu fale mais. Numa forma grotesca de falar, é como se fosse uma favela. Tá? E, na verdade, quando você compra um mobile home, mas você nunca fica dono da terra. Então, isso que é o grande problema, que você vai acabar pagando um aluguel para estar com aquele seu casa móvel, né, o mobile home, naquele espaço. E fazendo a conta, né, às vezes vale a pena, mas tem muita gente que ainda não tem a sua casa própria, que acha que vai fazer uma bruta economia, e quando vai ver, ela vai pagar a prestação daquela casa móvel, mais o aluguel por estar $700, $800, $900 por mês, só para você parar o seu mobile home lá. E o que a gente tem hoje é que para os residentes, nós temos programas, inclusive para aqueles que são indocumentados, digamos assim, com quase 0% de entrada. E a pessoa acaba optando por uma coisa que ela vai ser dona da terra também, né? E que vai ter, talvez, uma vizinhança mais controlada do que um mobile home. Você nunca vai saber quem é o seu vizinho. É muito mais difícil. E também porque o acesso às outras coisas, né, às próprias boas escolas, não estarão nessas regiões. Mas é um nicho, sim. Nós temos, inclusive, um dos corretores que trabalham com a gente, que ele achou legal fazer esse tipo de investimento. Ele tem alguns investimentos nisso, e agora ele está se desfazendo. Ele já aprendeu tudo que tinha que aprender, talvez eu te coloque para conversar com ele. Mas, realmente, é por esses motivos, tá? Porque são áreas que não são assim tão procuradas, as escolas não são tão boas, e você, na verdade, nunca vai ser dono da terra. Tá bom? É só isso? Não, então, gente, eu vou chamar... Oi, desculpa. Só mais uma. Boa noite. Boa noite. Desci do suíte aqui para fazer uma pergunta que um casal de amigos meus que estão acompanhando pelo YouTube, Igor e Joyce, pediram para fazer para vocês. É mais uma curiosidade sobre o Celebration, que eles perguntam aqui se é um bairro, se é uma cidade, não é que é onde fica a casas de alguns artistas brasileiros. O Silvio Santos mora lá. Isso. Aí eles queriam... Silvio Santos. Pediram para falar algo sobre, que vocês citaram alguns bairros, mas eles estão dizendo aqui que queriam saber mais sobre o Celebration. Tá, Celebration é uma cidade que foi planejada e ela foi construída numa cidade, numa terra que era da Disney. Toda vez que, inclusive, um dos condomínios do Winter Garden, que é o Watermark, ele também era a terra da Disney. Toda vez que você tem uma terra da Disney sendo vendida para desenvolvimento de um condomínio, todo o projeto tem que ser pré-aprovado pela Disney. Então, geralmente é de altíssimo nível, né? E foi um planejamento, foi toda planejada. E ela é uma cidade muito pequenininha. Antigamente era parte de Kissimmee, né? Que é uma cidade vizinha de Orlando. Hoje ela tem o próprio zip code, que é o próprio CEP dela. Ela é uma área residencial, também não pode alugar a casa de temporada lá. Tem ótimas escolas, eles têm uma tendência a não gerar poluição, então você tem muitos dos moradores, eles têm carro elétrico, esses carrinhos de golfe elétrico. É bem pequenininha, bem concentrada, tem um excelente hospital, ótimas escolas, e basicamente é uma cidade ao lado de Orlando e de Kissimmee.
O valor mínimo de compra? Os apartamentos, que são os menores lá, que por volta de 1/4, acho que de 2/4 ou menor, deve estar por volta de 280 mil hoje em dia, dólares. Tá? E o aluguel de um apartamento de 2/4 lá deve estar por volta de uns 2.800, algo assim. Está caro. Tá bom? Muito bom, gente. Queria agradecer a minhas colegas de trabalho, a organização do Econ, ao Glaucio e todos vocês que nos ajudaram esse final de semana sensacional.